E aí, pessoal? Bom, hoje eu vim trazer aqui um app de controle de estoque. O que seria esse app de controle de estoque, né? Basicamente seria um aplicativo onde a gente vai registrar as saídas e entradas de itens aqui na companhia, tá? Imaginem aí uma empresa. Antes de a gente começar aqui a explicação, eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal, para sempre estar acompanhando aí o conteúdo, aprendendo mais sobre Power Apps. E ajuda bastante o canal e também motiva sempre a gente estar gravando mais aí conteúdo para vocês. Bom, vamos direto aqui ao conteúdo então. Por que que eu estou numa lista SharePoint? Porque é daqui que a gente começa, tá? Antes de criar o aplicativo, eu preciso de uma lista onde tem algumas colunas aqui. As essenciais seriam a de item, né? Então teria código dos itens aqui. Aqui não tem necessidade porque eu vou fazer agora, mas vamos supor que tem uma coluna de descrição, quantidade e assim por diante. Aqui o máximo que eu preciso aqui para explicar para vocês é a coluna de item e quantidade, tá? Que a gente vai trabalhar. Bom, indo direto ao Power Apps, depois que eu conectei a essa lista SharePoint, aqui em ADD Data, eu tenho aqui a tela em branco. Primeira coisa que eu vou fazer, vou adicionar uma galeria, tá? Uma galeria em branco. E vou conectar essa galeria na minha lista de estoque. Feito isso, eu vou adicionar um label para que eu consiga identificar do que se trata o item que eu vou selecionar. Vou trazer mais um label com a quantidade, tá? Para a gente saber quanto que eu tenho de estoque para este item. Então, item 1 eu tenho a quantidade de 20, item 2 quantidade de 15, assim por diante. Vou colocar aqui também. Deixa eu colocar uma borda só para a gente conseguir se localizar melhor. Perfeito. Agora que eu já tenho uma lista SharePoint, eu preciso de uma busca, né? Então vamos supor que eu tenho uma base de dados com muitos itens. Para facilitar essa busca, eu preciso aplicar um filtro aqui para buscar esses itens, né? Então eu vou adicionar aqui um text input ou entrada de texto, tá? Aqui o meu Power Apps aqui está em inglês. Vou apagar aqui esse texto default e vou escrever busque, opa, aqui em hint text para trazer uma dica, né, do que precisa ser escrito nesse campo. Eu vou escrever busque por item, viu? Agora eu preciso aplicar um filtro, eu preciso fazer com que a galeria seja responsiva a este text input, tá? Então eu seleciono a galeria. Qual que é a fórmula que eu vou utilizar? Ao invés de eu utilizar o filtro, eu vou utilizar o search. Então, vou escrever search, base de dados. Vejam aqui que o Power Apps já me pediu uma base de dados. Vou colocar vírgula ou ponto e vírgula, tá? Se vocês estiverem trabalhando com Power Apps em inglês, ele vai pedir vírgula. Se for em português, ele vai pedir ponto e vírgula, tá? Então eu vou colocar aonde que eu quero que ele busque, qual texto eu quero que ele utilize para buscar os dados na minha coluna. Então, agora ele me pediu uma coluna. Sempre lembrando, tá? Sempre que eu utilizar o search, eu preciso colocar ele entre aspas duplas a coluna. Então eu preciso buscar a informação de item. O que eu escrever em texto input, eu preciso que ele busque na coluna item essa informação. Vamos ver aqui o que ele está me pedindo. Ah, já sei. Sempre que eu colocar o texto input, eu preciso colocar ponto text. Então, basicamente é essa fórmula aqui que vai fazer a busca do que eu digitar aqui lá na minha coluna de item. Então vamos testar. Vou escrever item. Todos os meus itens, em seu nome tem item, então ele vai trazer tudo. Agora eu dou um espaço, eu quero tudo que for item 1. Ó, então eu tenho 3 linhas do item 1. Tudo que for item 2, tenho uma linha. Item 3 e assim por diante. Então, nosso filtro está funcionando. Próximo passo, eu quero adicionar um ícone aqui para ele entender que precisa clicar para selecionar, certo? Esse item aqui na galeria. Então, vou adicionar aqui um ícone de visualização. Perfeito. Então, eu tenho uma galeria agora com os itens, quantidades e agora um ícone aqui para seleção. E essa galeria já está respondendo ao filtro aqui, tá? O que eu preciso fazer?
sempre que eu selecionar um item aqui, eu quero que apareça algumas informações aqui para que eu registre as entradas ou saídas. Se eu registrar uma entrada de quantidade, eu vou somar a quantidade que chegou. Então, vamos supor, selecionei o item 1, que possui a quantidade de 20, vou adicionar mais 5 no estoque. Então, ele tem que transformar aqui em 25. Qual que é o passo? Então, vou adicionar aqui, primeira coisa, eu preciso adicionar qual que é o tipo da operação, se ele é uma entrada ou saída de material. Então, eu joguei aqui um combo box, mas você pode utilizar uma galeria com botões, enfim, qualquer função aí que você consiga utilizar como se fosse um sim ou não, né? Que são duas opções. Então, eu vou colocar aqui entrada e a outra opção, saída. Perfeito. Então, quando eu clico aqui, eu tenho entrada e saída para selecionar. Próximo passo. Vou adicionar aqui um label contendo... Bom, vou colocar aqui só para a gente identificar qual que é o item. O item selecionado da galeria. Então, eu vou pegar aqui esse valor da galeria e vou colocar aqui no campo texto gallery 3.selected.item. Ou seja, sempre que eu selecionar um item diferente aqui, ele vai atualizar esse label, tá? Agora eu quero um label de quantidade. Vou adicioná-lo. E a mesma fórmula aqui que eu utilizei para o item, eu vou usar para a quantidade. Então, seria gallery 3.selected.quantidade. Feito isso, eu preciso de um campo para adicionar a quantidade que eu estou adicionando ou subtraindo. Então, eu vou colocar aqui um texto input. Como a gente está falando de valores, eu vou mudar o formato desse texto input aqui para número. Então, eu seleciono o texto input, venho aqui do lado, alterei para número. Vou apagar também aqui o texto default. Perfeito. E agora, por último, eu vou adicionar um botão. Esse botão vai servir para enviar essas informações para a minha lista SharePoint. Então, eu vou chamar esse botão de registrar. Bom, vou testar aqui se a galeria está responsiva. Vamos lá, vou selecionar o item 2, ele precisa atualizar aqui item 2, quantidade de 15. Item 1, quantidade de 50. Item 4, 3. Está funcionando, perfeito. O que a gente vai fazer aqui agora? Bom, eu tenho aqui esse campo de entrada e saída, correto? Então ele vai utilizar aqui, vou utilizar os parâmetros com base neste combo box. Só para ficar mais, como se diz, mais explicativo aqui da operação que eu estou fazendo, eu vou adicionar aqui no mesmo label aqui onde tem a quantidade, eu vou colocar um e-comercial e vou abrir uma condição if. Por quê? O que eu quero trazer? Se combo box, que seria onde eu registro aqui se é uma entrada ou saída, se combo box.selected.value for igual a entrada, eu vou trazer um sinal de mais. Se não, no caso se for uma saída, só tenho duas opções, eu vou trazer um sinal de subtração. Mas aqui, vamos supor, se eu não escrevi nada, o que eu preciso que ele traga? Vamos corrigir aqui então. Por quê? Se ele estiver em branco, esse sinal aqui ele vai trazer menos, mesmo ele não selecionando. Então, para ficar melhor, o que eu posso fazer é, vou escrever aqui de novo, se combo box 2.selected.value for igual a blank, que seria o branco, né, nenhuma seleção, eu vou trazer nada, senão vou trazer negativo. Perfeito, então vamos testar, vou dar um play, quantidade de 3, quero registrar uma saída, 3 menos entrada, 3 mais.
Vou fazer com que esse combo box aqui, com que eu selecione somente um valor, tá? Seleciono o combo box, mudo isso daqui, ó. Não quero permitir seleções múltiplas. Perfeito. Então, ó, entrada 3 mais, saída 3 menos. Então, o que eu preciso fazer agora, tá? Esse campo aqui, ele já está em formato de número. Então, se eu estou registrando uma saída, eu tenho 3 em estoque, eu vou retirar 2. Quando eu clicar neste botão, eu preciso atualizar o valor na minha lista para 1, correto? Porque 3 menos 2, eu teria o valor de 1. Então, a função que eu preciso utilizar aqui seria o PET, para enviar essas informações lá para a minha lista. Então, vamos adicionar essa função aqui nesse botão de registrar. Primeira coisa, PET, seleciono a minha base de dados, que seria estoque. Segundo passo, não é um valor novo que eu estou enviando, então eu não quero criar uma linha nova, eu quero alterar a coluna quantidade de uma linha já existente. Então eu vou colocar aqui gallery 3.selected, porque eu quero indicar que eu quero alterar a coluna quantidade da linha que eu selecionei na galeria. Então, vírgula, o que eu quero atualizar aqui? Vou abrir uma chave, vou colocar aqui quantidade e agora eu vou fazer a operação. Como que eu vou fazer essa operação? Deixa eu trazer aqui para baixo para facilitar. Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou trazer a quantidade selecionada, a quantidade que já existe na minha base de dados, na minha galeria, na minha lista. Então eu vou colocar aqui quantidade gallery 3.selected quantidade. A minha lista, a coluna quantidade, ela foi criada como single line, para vocês verem aqui o que a gente precisa fazer quando a minha coluna não é número, tá? Então eu quero para eu trazer essa operação aqui de subtração, eu preciso colocar value, para indicar que é um valor numérico, e agora eu consigo colocar aqui a operação, então, menos o valor do meu texto input, que já está formatado como número. Mas eu já posso trazer aqui informação value só para indicar melhor. Bom, vamos lá. O que está errado aqui? Lembra que sempre que eu utilizar o texto input, eu preciso colocar um ponto text. Ok? Ó, o Power Apps ainda continua me indicando aqui um erro. E qual seria esse erro, tá? Vou até indicar para vocês aí, sempre revisarem toda a fórmula. Ó. Notem aqui que eu abri uma chave, então eu preciso fechar essa chave aqui no final. E onde que eu vou fechar ela? Depois que eu informei o valor que eu quero enviar. Então, entre esses dois parênteses aqui, eu vou colocar uma chave. Ó, perfeito. Vamos fazer um teste agora. 3 menos 2, eu tenho que alterar para 1. Então, o item 4 aqui ele vai se transformar em 1. Então, registrar. Ó, item 4 foi alterado para 1. Quando eu seleciono aqui, eu tenho já a quantidade de 1 alterada. Se eu for na minha lista SharePoint, deixa eu atualizar ela. Ó, o item 4 aqui para mim já aparece com a quantidade de 1. Ele era 3 e se transformou em 1. Bom, porém, o que está faltando aqui, tá, pessoal? Quando eu registro a informação, eu tenho aqui a função só de subtração. Eu preciso fazer com que isso seja responsivo de acordo com o que eu selecionei aqui no Combo Box. Então, vou pegar o nome do Combo Box aqui e vou adicionar uma condição if. Então, vamos lá. Se combobox.selected, eu não vou nem apagar o restante da função, tá? .selected, .value for igual a entrada, ou melhor, for igual a saída, que já é a operação que a gente está fazendo de subtração, eu quero que ele traga essa operação de subtração. Caso contrário,
Eu vou colocar um vírgula aqui depois do final da minha subtração. Caso contrário, eu quero que seja uma soma, tá? E vou fechar aqui minha condição if. Opa, seria aqui, duas vezes. Perfeito. Então, ó, o que eu escrevi aqui, vou fazer um patch na minha lista SharePoint do item que eu selecionei na galeria, ok? Qual é a coluna que eu vou alterar? Vou alterar a coluna quantidade com base no que eu selecionei nesse combo box. Então, se eu selecionei saída, eu quero que ele faça uma conta de menos. Caso contrário, como eu não tenho outra opção, a seleção seria como uma entrada. Então, eu vou fazer uma adição, ok? Então, vamos testar agora. Eu quero voltar, vou selecionar o item 4, e agora eu quero adicionar 2. Ó, já mudou aqui, 1 mais 2, seria a quantidade que eu estou dando entrada. Poderia alterar para 3, para 4 e assim por diante. Mas eu vou somar 2 aqui porque a gente quer o resultado de 3 no nosso estoque. Então, a operação, quando eu clicar aqui, ela vai olhar nesse combo box, se é uma entrada ou saída, e vai definir qual que é a operação que ela vai fazer. Então, registrar, atenção para o item 4, quantidade de 3. Se eu entrar na base de dados, ó, o item 4 que era a quantidade de 1, vou atualizar minha lista, mudou para 3, tá? Então, pessoal, tudo funcionando perfeitamente. Já estou conseguindo registrar aqui entradas e saídas de materiais, tá? Agora, uma coisa muito interessante para se ter num aplicativo de estoque é registrar a quantidade de movimentações. Quando eu digo registrar a quantidade de movimentações, seria quantas entradas foram feitas, quantas saídas, quem fez as entradas e quem fez as saídas. Então, lá na minha lista SharePoint, eu já criei aqui, então vocês podem criar também. Eu tenho aqui uma base de dados chamada histórico de estoque. Nessa lista aqui de histórico de estoque, eu tenho item, que aqui eu vou trazer o item que foi alterado, o tipo de movimentação, eu vou trazer entradas e saídas, a quantidade. Então, quando eu visualizar essa tabela, eu vou ver aqui, bom, se é uma saída, então quer dizer que saiu 5, saiu 10, saiu 20, assim por diante. E, por último, a coluna usuário aqui, que eu vou trazer quem fez essa movimentação, tá? Posso trazer datas, posso trazer todo tipo de colunas aqui que eu achar importante, tá? De acordo com o tipo de controle que você está criando. Então, para a gente registrar isso, o que que eu vou fazer? Nesse botão de registrar, eu vou fazer mais um patch. Então, vou colocar aqui ponto e vírgula, vou fazer novamente um patch, só que dessa vez vai ser lá na minha lista SharePoint chamada histórico de estoque. Então, eu vou conectar ela aqui, ó, adicionar data, vou abrir SharePoint, opa, SharePoint, teste, e aqui, ó, histórico estoque, conectar, e vou trazer aqui histórico estoque, vírgula, vou trazer default, porque eu estou trazendo uma nova informação, uma nova quantidade aqui para dentro. Opa, eu preciso adicionar default, vou abrir aqui o parênteses e vou selecionar de novo a minha histórico estoque. Agora eu coloco uma vírgula, vou trazer a chave, assim como a estrutura de cima, vou trazer aqui para baixo agora. Então, item, coluna de item, a informação que eu quero enviar seria a da galeria, na gallery.selected.item. Segunda coisa que eu preciso enviar para lá, o tipo de movimentação, né? Então, tipo de movimentação, eu vou trazer o combo box, que seria o que eu selecionei, se é uma entrada ou uma saída. Então, combobox.selected.value. Agora, eu quero trazer a
quantidade. Então, a quantidade eu vou trazer exatamente o que eu estou colocando no meu texto input. Por quê? Eu quero enviar a quantidade da movimentação e não a quantidade que eu tenho em estoque atualmente, tá? Então, eu vou pegar aqui o texto input. Opa, texto input 4. Ponto selected. Oh, não é ponto selected, não. É ponto text. Ponto text. Perfeito. E agora eu quero saber quem está realizando esta operação. Então, eu coloco aqui o usuário e vou trazer automaticamente user.fullname, que aí ele vai me trazer o nome da pessoa que está utilizando o aplicativo. Então, o nome da pessoa que está realizando a operação. Lembrando aqui, eu abri uma chave aqui em cima e eu preciso fechar ela. Então, chave, vou fechar meu pet. Deixa eu dar uma olhada aqui se eu tenho mais alguma coluna para trazer aqui em histórico. Item tipo quantidade usuário. Então aqui, item tipo quantidade usuário. Perfeito. Vamos testar então. Dessa vez eu vou alterar aqui o item 2. Ó, selecionei quantidade de 15 em estoque, item 2, e vou registrar uma saída. Eu vou tirar 5 do meu estoque. Registrar. Então o item 2 aqui que tinha 15, retirei 5, ele se transformou em 10 na minha lista de estoque. Vamos conferir a lista de estoque. Item 2, aqui era 15, virou 10. E agora eu vou conferir a minha de histórico. Histórico de estoque, ó, registrei aqui. Item 2, registrei uma saída da quantidade de 5. Quem retirou esses 5? O Bruno, no caso, eu. Ok? Então, funcionando perfeito. O que a gente quer fazer agora é, já tem um aplicativo onde eu posso buscar um item, selecioná-lo, registrar aqui uma entrada ou uma saída. Já está gravando na minha lista SharePoint onde eu tenho o meu estoque e também está gravando onde eu vou registrar o meu histórico. Agora eu quero trazer para o aplicativo essa visualização de histórico, tá? Então, deixa eu trazer um pouco mais para o lado aqui. Como que eu vou fazer? Eu vou adicionar mais uma galeria em branco. E dessa vez eu vou conectar com a minha histórico estoque. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho, colocar uma borda para a gente visualizar bem aqui. Vou adicionar um label. Esse label vai ser o item, o tipo da operação, tipo da movimentação, né? E a quantidade movimentada. Vou trazer aqui também a pessoa que fez a movimentação. Vou trazer aqui embaixo. O usuário. Perfeito. O que que eu quero? Por que que eu trouxe aqui essa galeria, tá? Quando eu selecionar um item para fazer uma entrada ou uma saída, eu quero ver toda a movimentação que ele teve nesse meio tempo, tá? Então, só para a gente popular um pouco mais de itens aqui na nossa galeria de estoque, eu vou registrar algumas entradas e saídas e já volto com vocês aqui para fazer as operações que vão ser necessárias. Voltei aqui, pessoal, então eu populei um pouco aqui da nossa lista de histórico, registrei algumas entradas e saídas aqui direto pelo aplicativo, para a gente conseguir trazer exemplos melhores aqui para vocês. Joguei um retângulo aqui no fundo da minha galeria para conseguir identificar aqui as linhas, né, da minha galeria. Qual que é a ideia? Sempre que eu selecionar um item aqui, eu quero que abra aqui o meu registro de entradas e saídas, só que eu quero também ver o histórico aqui ao lado. Então, o que eu preciso fazer? Basicamente, aplicar um filtro na minha galeria de histórico de estoque. Então, eu vou adicionar aqui filter, seleciono a galeria, escrevo filter. Qual vai ser a lógica? Eu vou olhar na minha coluna item, tudo que é igual ao que eu selecionei na minha galeria. Opa, não é galeria 2, é galeria 3. Tudo que eu selecionei na minha galeria 3, .selected.item.
Então, basicamente, ele vai me trazer aqui somente a movimentação do item 2, porque é o que está selecionado aqui hoje. Se eu selecionar o item 1, ó, eu vejo aqui todas as movimentações do item 1. Consigo ver aqui que teve saída de 2 itens feitas pelo Bruno, saída de mais um depois, saída de 3 e entrada de 2, tá? Seleciono aqui o próximo e consigo ver todas essas movimentações. Uma coisa bem legal aqui para se fazer, eu consigo alterar aqui a cor da, da minha quantidade com base no tipo de movimentação. Então eu vou vir aqui em Color, seleciono o meu label, venho em Color e eu vou trazer aqui, se thisItem ponto, thisItem ponto tipo de movimentação for igual a entrada, eu vou trazer um color ponto green. Se não, eu vou trazer um color ponto red, que seria o vermelho, né, para identificar aqui que foi uma saída. Então vejam aqui que legal. Eu consigo ver aqui a quantidade que foi retirada e em verde eu vejo aqui o que foi acrescentado no meu estoque. E assim, sempre que eu selecionar um novo item, item 3, então eu consigo ver aqui que o item 3 só teve uma entrada de 3, tá? E hoje em estoque eu tenho 13. E aqui eu consigo fazer, vou adicionar aqui uma saída aqui. Então, de 13 eu vou retirar 3, vou registrar, ó, já subiu aqui uma saída, então está registrando aqui que eu tirei mais 3 e também atualizou a minha quantidade aqui na minha lista, ó. De 13 eu passei a ter 10, tá? Basicamente essa daqui é a lógica, tá, pessoal, para criar um aplicativo de estoque. Como eu venho falando nos demais vídeos, se vocês já assistiram outros vídeos aí que eu gravei, eu foco bastante na lógica, porque o visual, a paleta de cores, enfim, é tudo diferente. Então, você que está vendo o vídeo vai formatar seu aplicativo aí com layouts diferentes do que eu formataria e assim por diante. Então, acho que o principal aqui é trazer a funcionalidade para vocês. Então, o que que a gente fez aqui? Eu tenho uma lista SharePoint com o meu estoque, onde eu consigo registrar entradas e saídas, tá? E também estou registrando aqui todo o histórico. Quem fez as entradas, quem fez as saídas, se eu quiser eu consigo trazer as datas também. Então é bem interessante isso daqui para vocês aplicarem aí no aplicativo de vocês, na empresa. Se vocês já têm um aplicativo aí em desenvolvimento, vejam se vocês conseguem agregar mais alguma coisa aqui que eu ensinei nesse aplicativo. E eu acho que é isso, pessoal. Acho que a aula foi bem completa. Eu trouxe para vocês aí registros, trouxe para vocês como trazer um histórico, apliquei filtros, a gente utilizou patches aí para gravar as informações de uma linha já existente, utilizou o patch para gravar as informações de uma nova linha. Então a gente aprendeu bastante coisa aqui nessa aula. Não deixa de se inscrever, curte o vídeo também, isso ajuda bastante. E até a próxima. Não deixa de comentar aí o que vocês acharam do vídeo.